Fala galerinha, tudo bem? Professor Leonardo Nascimento aqui. Quero falar para vocês hoje de um caso clínico muito interessante. Como vocês sabem, eu costumo colocar alguns casos clínicos aqui para a gente refletir sobre como avaliar, como tratar, como escolher a ordem das coisas, como fazer um diagnóstico diferencial. E aí, você sabe que a gente faz isso porque esse é o seu canal de ciência e de osteopatia, de ciência e de fisioterapia. E esse canal tem como principal objetivo te ensinar a utilizar a ciência na sua prática clínica, a organizar a utilização da ciência na sua prática clínica. Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai ativar as notificações, você vai se inscrever no canal e você vai enviar esse vídeo para aquele grupo de fisioterapeutas, aquele grupo do pessoal da terapia manual, aquele grupo de osteopatas, para eles entenderem como é que funciona esse nosso raciocínio clínico que a gente faz várias vezes aqui no canal. Beleza? Quero falar para vocês hoje de um caso clínico muito legal que apareceu aqui, que vocês sabem que eu trabalho bastante com atletas, então eu dou apoio para alguns atletas, para algumas equipes de lutas, tá? Especialmente. Trabalho com algumas assessorias de corrida também, aqui no consultório, em forma de parceria. E hoje quero trazer para vocês o caso de um lutador de jiu-jitsu que estava com uma dor na região da coxa femoral direita. E aí esse cara estava com essa dor na região coxa femoral direita. Começou a procurar alguns profissionais para tentar descobrir o que ele poderia fazer para tratar. E aí teve vários diagnósticos de impacto femoroacetabular, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal, 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 e nada melhorava. Chegou a fazer sessões de fisioterapias diversas, 24 atendimentos numa clínica, depois foi num instituto especializado em quadril, também fez atendimento e não melhorou nada. Só que quando ele começou a me contar a história, o que me chamou a atenção? Ninguém realizou um bom diagnóstico diferencial. Não foi realizado um diagnóstico diferencial nesse paciente para conseguir entender o seguinte: essa dor no quadril, ela é realmente coxa femoral? Ou essa dor no quadril tem uma relação com adutores e com o púbis, com a região anterior, com a região da virilha, ligamento inguinal? Ou essa dor tem uma alteração em relação aos músculos posteriores, às estruturas posteriores do quadril? Então, em nenhum momento foi realizado um diagnóstico diferencial. E o que eu quero mostrar para vocês é como eu fiz esse diagnóstico diferencial, como eu consegui entender e fazer uma proposta de tratamento para esse paciente para resolver o problema. Então, foi assim, ó. O paciente chegou para mim falando que tinha um incômodo na região coxofemoral do lado direito, que piora quando ele faz algum tipo de esforço, especialmente é, musculação, tá? Então, nas atividades de luta dele, nas atividades de jiu-jitsu, não sentia diferenças importantes de dor, só que na musculação ele sentia especialmente na cadeira adutora e abdutora, presta atenção nisso, muito mais na cadeira adutora até, e ele sentia bastante quando ele fazia leg press, tá? E na cadeira adutora. E aí o que acontece? Nas atividades específicas ele não tinha limitação, nas atividades atuais de jiu-jitsu ele não tinha limitações. E aí ele começou a me mostrar que tinha esse trajeto dessa dor. Ela começava na coxa femoral direita e ela evoluía um pouquinho para o lado direito, assim na região anterior, seguindo mais ou menos um trajeto do ligamento inguinal, chegando próximo do tendão dos adutores da região do pubis. Entendeu? Que acontece? Lá fui eu avaliar o paciente. Na hora, isso tinha começado há mais ou menos uns 3 anos. E aí ele ficou nessa de tratar, voltar, tratar, voltar, tratar, voltar, e não conseguia resolver o problema. O que aconteceu então? Fui avaliar, realizei aqueles 4 testes básicos do quadril. Fabry, Fadir, rotação externa e rotação interna. No quadril direito e no quadril esquerdo. O que aconteceu? No quadril direito, ele teve 3 testes positivos de 4. Isso me indica que ele tem um problema realmente coxo-femoral do lado direito. E a primeira pergunta que você tem que se fazer nessa hora é: esse problema é só coxo-femoral ou tem mais alguma coisa acontecendo? E aí eu continuei avaliando. Fiz os testes de pubis e os testes de pubis deram positivo. Então o teste de squeeze e a manobra de grava deram positivo. Isso indica para a gente que ele tem uma chance muito grande de ter um problema do quadril junto com um problema de pubis. Junto com tudo isso, quando você avalia a mobilidade específica do quadril, tanto em flexo de extensão quanto em rotações, ele tinha alterações importantes disso. E além disso, ele tinha algumas alterações de instabilidade da coxa femoral também. Então, algumas situações
ele percebeu uma certa instabilidade na coxa femoral, especialmente quando ele estava fazendo um movimento de flexão do quadril quando ele estava sentado. Então ele sentia que o quadril não tinha a mesma força aqui do outro lado como ele sempre teve antes. Qual foi a minha conduta? Vamos pensar o seguinte, ele tinha alguns testes de pubis positivos, os testes de sacroiliaca, que eu nem falei para vocês, deram negativo, tá? Então ele não tinha um problema de sacroiliaca, tinha um problema basicamente na região do pubis e tinha um problema na região do quadril. Então a minha conduta de terapia manual foi específica para essas duas regiões. Então nos primeiros atendimentos eu fiz 60, 70% de terapia manual e comecei a fazer alguns exercícios, por exemplo, com bandinha elástica, aquele exercício de Monster Walk. Depois disso, a gente foi evoluindo para mais exercícios. Já indiquei exercícios de mobilidade para ele fazer, exercícios de core para ele fazer, para tentar aliviar um pouco a sobrecarga, dar um pouco mais de controle muscular para ele. E depois de exatamente um mês, no sétimo atendimento, que ele estava fazendo comigo 2 vezes por semana, no sétimo atendimento ele falou assim para mim, Leonardo, seguinte, fui até a academia, fiz a cadeira adutora de novo e doeu de novo. Por quê? A cadeira adutora ele fazia promovendo uma abertura muito importante, uma abertura muito grande. O que acontece naturalmente com isso? Ele tem uma sobrecarga dos tendões que estavam muito sensíveis por causa do quadro de dor dele. O que eu fiz? Vamos abolir esse exercício do seu treino. E essa é a dica que eu faço para vocês, pacientes com pubalgia, cadeira adutora, passa longe, especialmente na fase inicial e na fase aguda. Só que ele falou assim, é a única situação que eu sinto. Todas as outras situações eu já não estou sentindo mais nada, está funcionando normal e eu não tenho mais dor nenhuma em nenhuma outra situação. Falei, maravilha, como é que tá para treinar? Para treinar estou conseguindo fazer todas as posições, não tenho mais dor, estou conseguindo fazer aquela guarda sentada que eu gostava bastante, eu usava bastante a flexão do quadril, que era a minha dificuldade no começo, e aí a gente fez exatamente 1 mês e meio de tratamento. Então a gente fez exatamente 12 atendimentos nessas 6 semanas de tratamento. Então 12 atendimentos foram o suficiente para conseguir entender exatamente o que ele tinha e fazer uma proposta de terapia manual e exercícios para resolver o problema. É assim que eu falo que a ciência simplifica e entrega para o paciente o melhor possível para resolver o problema dele. Beleza? Comenta aqui se já teve algum caso parecido e como que esse caso te ajudou. Valeu, até a próxima.